graça e paz. Estamos aqui para mais um estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical da Igreja Metodista em Lorena. Esse ano nós temos falado sobre maturidade cristã e agora na última unidade do nosso livro, esse livro aqui, Maturidade Cristã, Fé, Experiência e Convivência, nós estamos falando sobre maturidade nas relações interpessoais. Mas, primeiramente, vamos orar? Convido vocês a se aquietarem e fechar os olhos. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, por esse tempo de estudo. Obrigada, Senhor, que o Senhor já está adiante de nós, cuidando de todas as coisas. Vem, Senhor, fortalecer a nossa mente, fortalecer o nosso espírito. Vem nos encher da Tua vontade, do Teu querer. E tudo que pensarmos e fizermos, Senhor, que seja para louvor, honra, glória e dedicação ao Teu nome. Sejam quais forem as batalhas, as lutas que as pessoas estiverem passando nesse momento, as pessoas que estão assistindo, acompanhando esse estudo, que o Senhor possa tomar em Tuas mãos, possa tirar esse fardo pesado, possa tirar os laços, os obstáculos que vão embaraçando nossas vidas. Que a Tua igreja caminhe sempre orientada por Ti e caminhe segundo a Tua palavra. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Tem um ditado popular, vocês certamente já ouviram, que é: conversando a gente se entende. Sim, conversando a gente se entende. E aqui o tema da nossa lição é: conversando a igreja se entende. E esse estudo está baseado no texto bíblico de Josué, o capítulo 22, de 10 a 34. Se vocês tiverem a oportunidade, é bom ler o capítulo todo. Mas eu quero iniciar falando sobre a convivência como maturidade de fé nos desafia cotidianamente ao diálogo para evitar mal-entendidos que surgem durante a caminhada. Então, projetos comuns, sonhos, né, que os irmãos tenham, correm o risco de se perder quando grupos de ministérios não dialogam para estabelecer os princípios comuns e respeitar a diversidade de ações para o alcance dos objetivos. Então, uma igreja unida e não uniforme, ela precisa ter no diálogo a estratégia para aparar as arestas, desconstruir julgamentos precipitados, afinar propósitos e reafirmar os seus princípios. O povo de Israel, na experiência da divisão das terras, como trata esse capítulo 22 de Josué, então, ao fazer a opção pelo diálogo, manteve a comunhão preservada. Então, essa experiência das tribos nos ajuda a lembrar que é conversando que a gente se entende. Então, vamos saber um pouco mais dessa história durante esse estudo. Algumas reflexões eu vou estar trazendo aqui, mas eu gostaria de convidá-los a assistir um vídeo no YouTube que se chama O Lenhador e a Raposa. Esse vídeo é um vídeo breve de 4 minutos, traz o objetivo da lição. O diálogo e as aparências que podem nos induzir a impressões, percepções equivocadas. Então assistam esse vídeo para complementar a nossa aula, O Lenhador e a Raposa. Para mim foi muito impactante, eu não conhecia e esse vídeo traz bem o objetivo da lição, ter o cuidado ao discernir as aparências. Então agora eu convido vocês a abrir as suas Bíblias ou o aplicativo, que nós vamos fazer uma breve leitura do texto bíblico para vocês se localizarem do que eu estou falando. Vamos abrir Josué 1, capítulo 1,
Eu vou ler do 1 ao 6. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te. Agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande. Para o poente do sol será o vosso limite. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. E depois já vamos lá para o Josué, capítulo 22. Eu vou ler do 26 ao 34 por causa do nosso tempo aqui na aula, né, no vídeo. Versículo 26. Pelo que dissemos, preparemo-nos, edifiquemos um altar, não para holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunhos entre nós e vós. Longe de nós o rebelarmos-nos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus, que será perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos grupos de milhares de Israel, que com ele estavam as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque não cometestes infidelidade contra o Senhor, agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e deram-lhes conta de tudo. Com esta resposta, deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus. E nem falaram mais de subir a pelejar contra eles, para destruírem a terra em que habitavam. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Então, aqui está parte do capítulo 22. 2,5 tribos iriam seguir o seu caminho. O episódio é quando Josué se despedindo dessas 2 tribos. No capítulo 22 de Josué, ele está descrevendo a resolução de um mal entendido, que sem o diálogo terminaria em guerra. Os primeiros versículos desse capítulo apresentam Josué abençoando e despedindo 2,5 tribos, a saber, como diz o texto, as tribos de Gade e Ruben, as tribos de Gade e Ruben, e a meia tribo de Manassés, ali no versos de 1 a 8, que anos antes essas tribos elas foram convocadas por Moisés a se juntarem às demais tribos e ajudá-las na conquista de Canaã. Então, tendo cumprido essa missão,
elas foram liberadas por Josué e abençoadas para retornar às suas próprias terras. Então, ao chegarem ali nos limites de Canaã, junto ao Rio Jordão, essas 2,5 tribos edificaram um altar, o qual seria chamado depois de altar memorial ou altar do testemunho. A construção desse altar quase foi motivo de guerra entre o povo de Deus, pois o restante das tribos, as demais tribos, elas interpretaram esse fato como uma ação separatista. Então, no entanto, a intenção das 2,5 tribos tinha sido outra, como nós, lendo o texto, entendemos, como prova de íntima união com as restantes tribos de Israel, as que se retiravam, quiseram deixar perpetuado um testemunho, um altar às margens do Jordão, precisamente à margem direita, ocidental, na frente da terra de Canaã. Então, o diálogo que a comissão estabeleceu com as 2,5 tribos começou apontando de imediato a situação como infidelidade. Lá no verso 16 fala, que infidelidade é esta? Então, os versos 21 ao 28, eles registram a defesa das 2,5 tribos que fazem questão de mostrar o equívoco sobre o fato, pois, diferentemente do que eles imaginavam, o altar não era prova de infidelidade, pelo contrário, era uma forma de testemunhar a Deus, por isso que era tão alto e vistoso esse altar. Então, depois de ouvir a explicação, ficaram satisfeitos, porque foram conferir, e ao saber o que de fato aconteceu, viram que estavam enganados. Olha só, eles foram lá, verificaram e constataram que estavam enganados, e tudo ficou resolvido. De fato, foi conversando, olho no olho, com sinceridade, que a paz, a unidade foram preservadas e o nome do Senhor glorificado. Isso que é o mais importante, acima de tudo, o Senhor glorificado. Então, eu quero convidar vocês a pensar se em algum momento nós já nos induzimos a decidir pelas aparências. Será que você já foi induzido a se decidir por aparências, a tomar uma decisão ou assumir compreensão de algum fato a partir de aparências? E que repercussões, consequências teve o fato de se fazer um juízo de valor a partir de aparência ou fazer uma compreensão equivocada dos acontecimentos? Isso é muito sério, porque levaria a estabelecer uma relação de conflitos, pode haver rejeição, afastamento das pessoas. E essas questões estão muito presentes no nosso dia a dia, incluindo a igreja, obviamente. E o modo, como lidamos com essas situações faz toda a diferença para que a paz, a unidade entre os irmãos, a paz e a unidade entre as pessoas seja preservada. E eu também queria colocar do outro lado, ou será que já fomos alvo de uma compreensão equivocada? Certamente é muito desagradável passar por essa situação. E eu me lembro, na minha infância, eu acho que eu estava na 7ª série, eu fiquei muito gripada e, na verdade, eu não gostava de faltar às aulas, perder a aula, e era um dia de educação física. A minha mãe me liberou para ir à aula de educação física, mas apenas para assistir, porque assistindo às aulas eu não levaria falta. Chegando lá, a professora me convidou, já que eu não ia fazer aula de educação física, a ajudá-la segurando a corda para os alunos fazerem atividade e pularem corda. E o meu irmão também fazia aula no mesmo período que o meu. E, infelizmente, não sei, ele chegou primeiro em casa e minha mãe perguntou para ele de mim.
se sabia, estava tudo bem, se ele tinha me visto. Ele certamente comentou, vi sim, ela estava na educação física, estava fazendo aula. E quando eu cheguei em casa, a minha mãe me esculachou, não quis nem saber, já foi logo brigando comigo porque que eu tinha feito a aula de educação física. Na verdade, eu não fiz, com certeza eu não fiz, eu estava apenas auxiliando a professora. E depois eu sei que ficou uma situação muito desagradável, eu fiquei muito triste, e certamente com raiva do meu irmão, mas passou. Não lembro, talvez não sentamos para conversar, mas é ruim você passar por essa situação, né? Alguém te confundir. Então eu tenho muito medo de ser confundida. E o melhor seria ter o tempo, né, de esclarecer a situação, de sentar e conversar para se explicar tudo o que houve. E com certeza vocês devem ter passado por situações parecidas. E aqui no texto bíblico, o povo de Deus tinha o seu altar, que era, né, para o sacrifício, o local de culto. E essas tribos, né, como vimos, elas decidiram construir o altar de testemunho para que as gerações pudessem lembrar que estava identificada a fidelidade ao Senhor. Então, é um altar de testemunho e não de sacrifícios. E nós vemos aqui que o que poderia ter sido um grande conflito transforma-se em celebração, na ideia de que as aparências enganam. Imagine se houvesse uma ação sem que se buscasse uma conversa, sem entender o que as tribos estavam querendo. Poderia haver um grande problema, um grande conflito no âmbito da história das tribos de Israel. E é sempre bom fazer essa dinâmica também, né? Calçar o sapato do outro e poder entender a realidade do outro irmão, a realidade da outra irmã. E a lição de hoje traz duas perspectivas. Conhecer os fatos. A primeira perspectiva é conhecer os fatos. A segunda, aprender a ceder e a aceitar o que ouvimos. Então, no ambiente comunitário, conhecer os fatos. Nunca agir a partir das aparências, conhecer o que de fato está acontecendo, tentar se aproximar das pessoas ou da situação para entender o que está ocorrendo. E a lição aqui chama a atenção para Provérbios 29:20, com relação à prudência. Nós cristãos precisamos ser prudentes, né? O Provérbios 29:20 diz: agir precipitadamente não é prudência. Então, a prudência nos ensina a ouvir os outros, ouvir as outras partes, não fazer pré-julgamentos, né? Ter aquela disposição ao diálogo. Muitas vezes, o nosso zelo pelas coisas de Deus nos coloca contra quem mais Deus ama, que são as pessoas. O respeito precisa prevalecer mesmo que haja discordância. E nós temos que entender que é Deus quem opera as transformações necessárias nas circunstâncias e nos corações. Não sou eu que vou mudar. Então, a nós cabe o amor, a disposição de caminhar junto e a oração para que a vontade de Deus prevaleça. A outra perspectiva, aprender a ceder e aceitar o que ouvimos, significa que no diálogo podemos nos deparar com ideias diferentes das nossas ou até com relatos que nos surpreendam. Então, depois de verificar o que estava acontecendo, as 10 tribos se deram por satisfeitas, né? Nós acabamos de ler. Muitas vezes, mesmo depois de escutarmos a outra parte implicada na história, temos dificuldades em renunciar aos juízos prévios, mudar de opinião, assumir os equívocos, nos desculparmos e seguir em frente, seguir adiante, reconhecendo que a beleza da ideia ou do projeto antes criticado, né? Então, não se prive de vivenciar em amor novas experiências e aprendizagem. Uma comunidade madura não é arrogante e está sempre disponível a refazer o caminho e o jeito de caminhar em unidade. A maturidade nos relacionamentos
Então, ela requer disposição para aproximação, busca da verdade, respeito e superação das diferenças. A lição sugere que, além de conhecer os fatos, aprender a aceitar aquilo que ouvimos, ou seja, aprender a dialogar. Então, dialogar, eu quero colocar aqui, não é uma conversa necessariamente pacífica, em que as mesmas ideias estão sendo trabalhadas. Dialogar é conversar com conhecimentos diferentes, com perspectivas diferentes também. E aqui a lição, ela quer nos mostrar, né? Eu listei alguns itens para vocês, que é perceber os altares de testemunho que as pessoas têm, procurar conhecer a realidade, conhecer o que está ocorrendo. Isso só acontece quando paramos para ouvir as pessoas, ouvir a história de vida, ouvir a história, os problemas de cada um, né? Vamos entender seus comportamentos. Então, aceitar também a ideia do outro, né? Ter a humildade de aceitar. Então, nós podemos criar uma convivência mais saudável e, consequentemente, contribuir para a união na diversidade, unidade na diversidade e não uniformidade. Aqui o exemplo dos israelitas, assim como as orientações de Jesus, né, nos mostra que o caminho é aproximar-nos, conversar, sondar as intenções e valorizar o que é importante, buscando manter, como afirma Agostinho de Hipona, né? Tem aquela frase que certamente vocês já ouviram: no essencial, unidade, no não essencial, liberdade, e em tudo o amor. Então, eu trouxe aqui também Romanos 13:8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, né? Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, se devemos alguma coisa aos outros, que seja o amor. E por causa do amor é que nós vamos buscar as pessoas para manifestar essa nossa perspectiva. Nós também podemos colocar a experiência de Jesus com os apóstolos, né? Que devia ser um concílio, uma conversa permanente, né? Os apóstolos teimosos, às vezes sugerindo coisas distintas, e o diálogo permanente de Jesus com os discípulos era uma dinâmica constante. Então, essa construção do diálogo deve ser uma construção permanente. Eu também me lembro aqui de Isaías 53, nos primeiros versículos, que nos faz essa advertência, se referindo ao servo sofredor. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Então, certamente, ele tomou sobre si nossas enfermidades. Então, aparentemente, não tinha nenhuma capacidade. E João 1,46 também traz Natanael perguntando, né? De Nazaré pode sair alguma coisa? Né? Aquele fim de mundo, será que de Nazaré pode vir alguma coisa? Então, as aparências podem nos induzir a um grande erro. E se pensarmos na igreja, né, pessoas simples, às vezes nós não queremos ouvi-las, não queremos ouvir a palavra que vem delas, ou hoje o culto é com aquela pessoa, eu não vou assistir, né? Mas nós temos que lembrar que a sabedoria é mais do que conhecimento. Aparentemente, a pessoa pode não ter nada a oferecer, mas quando oram, quando pregam, nós saímos muito edificados. Outra observação também que eu faço é buscar potencializar os dons que a pessoa tem, né? A capacidade da pessoa. Às vezes a pessoa não sabe, mas se investirmos na vida dela, se a ajudarmos, se ensinarmos, a pessoa terá muito a oferecer e contribuir.
E atualmente também, lembrando a questão de notícias, muitas vezes ouvimos uma notícia e sem buscar saber a veracidade, já saímos espalhando notícias falsas, ou pelo menos saber para a nossa própria informação. Será que é isso mesmo? Buscar saber a verdade por trás do que está sendo divulgado. Então eu vejo que a lição ela é muito atual nesse sentido também. E agora, quanto ao ponto inicial da lição, que diz respeito às aparências que podem representar um perigo para a nossa percepção, né? As aparências tanto revelam quanto escondem a realidade, depende do foco que é colocado. E voltando a falar do vídeo ali, a história do lenhador e da raposa, que pode levar a uma perspectiva errada, né? Ali o lenhador esqueceu que naqueles anos todos ele confiava na raposa e começou a dar ouvidos ao que os outros falavam. E bem provavelmente a raposa tenha salvado a vida do filho. Eu queria deixar para vocês assistirem, mas acabei já dando uns detalhes do que é esse vídeo. Então, ter cuidado ao discernir as aparências. As aparências enganam, mas nem sempre. Então, é importante ter o discernimento e todos nós usamos lentes através das quais fazemos uma leitura da vida, dos acontecimentos e precisamos de vez em quando dar uma limpada, né, nessa lente e até trocá-la. Eu também estou lembrando aqui da reflexão, a janela e o lençol sujo. Vocês certamente conhecem essa reflexão que diz: um casal recém-casados mudou-se para um bairro muito tranquilo. Na primeira manhã que passava na casa, enquanto tomavam café, a mulher reparou através da janela em uma vizinha que pendurava lençóis no varal e comentou com o marido que lençóis sujos ela está pendurando no varal, está precisando de um sabão novo. Se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela quer que eu a ensine a lavar as roupas. O marido observou calado. E assim, a cada 2 ou 3 dias, a mulher repetia o seu discurso, enquanto a vizinha pendurava as roupas no varal. Passado um tempo, a mulher se surpreendeu ao ver os lençóis muito brancos sendo estendidos e, empolgada, foi dizer ao marido: veja, ela aprendeu a lavar as roupas. Será que outra vizinha ensinou? Porque eu não fiz nada. O marido calmamente respondeu: não, hoje eu levantei mais cedo e lavei os vidros da nossa janela. E assim é, tudo depende da janela, da perspectiva através da qual nós observamos os fatos. Então, antes de criticar, verifique se você fez alguma coisa para contribuir, verifique seus próprios defeitos e limitações. Então, olhe, antes de tudo, para a sua própria casa, para dentro de você mesmo. Só assim nós poderemos ter noção do real valor dos nossos amigos. Então, lave a sua vidraça, abra a sua janela. E lembrar sempre que o eixo da nossa missão é o reino de Deus, que humaniza a vida, que acolhe a todos e que nos dá sempre a oportunidade de que, se errarmos, nós podemos retomar o caminho do acerto e ter a sensibilidade de perceber a necessidade das pessoas. Então aqui eu deixo essa reflexão da nossa lição, é conversando que a igreja se entende. Que Deus nos abençoe e até a próxima.